Biografia de São Boaventura. São Boaventura, 1221 a 1274, foi um filósofo e teólogo escolástico medieval, nascido no século XIII, pertenceu à Ordem dos Frades Menores e foi cardeal de Albano. Boaventura foi canonizado pelo Papa Sixto IV em 14 de abril de 1482 e posteriormente declarado doutor da Igreja pelo Papa Sixto V em 1588, sob o título de Doutor Seráfico. Boaventura nasceu em Bagnogério, no centro da Itália, em 1221, com o nome de Giovanni Findazza. Como ele mesmo afirma em seus escritos, foi curado de uma grave doença quando criança, por meio de uma oração feita a São Francisco de Assis. Falecido quando Boaventura tinha 9 anos de idade. Ao contrário do que dizem certas lendas, considera-se improvável que ele e São Francisco tenham se encontrado pessoalmente. Quando recebeu sua cura, exclamou: "Ó buona aventura!" E assim seu nome mudou para Boaventura. Contemporâneo de São Tomás de Aquino e de Santo Alberto, o Grande, Boaventura foi para a Universidade de Paris com 14 anos. Lá estudou teologia com o grande professor franciscano, Alexandre Hales, que provavelmente o influenciou a entrar na Ordem dos Franciscanos aos 20 anos. Pelos anos de 1248, formou-se bacharel em teologia e bacharel em escrituras. 2 anos mais tarde, tornou-se mestre em teologia e foi indicado a catedrático dos Frades Menores. Ensinou teologia e escrituras e pregou em Paris em 1248 a 1255. Seus ensinamentos eram cercados de oposição por alguns professores seculares, enciumados do sucesso do povo do novo frade e ainda mais incomodados pela vida austera que ele levava. Aparentemente, seu desprezo pelos franciscanos levou a universidade a demorar a emitir o diploma de doutorado em teologia a Boaventura. Isto, porém, não o abalou. Tamanha era sua fé e mente elevada, como Tomás de Aquino defendeu os frades contra os seus oponentes. Em 1257, quando tinha apenas 36 anos, Boaventura foi eleito ministro-geral dos franciscanos. Nessa posição, defrontou-se com uma tarefa difícil. Ele pensava que São Francisco de Assis havia estabelecido um ideal incomparável à ordem. No entanto, sua organização era franca, e desde a morte de Francisco, um grande número de diferentes subgrupos havia surgido. Em seu quartel-general em Narbonne, em 1260, São Boaventura desenvolveu um conjunto de regras que se tornou a Constituição da Ordem. Por isso, é chamado de o segundo fundador dos franciscanos. A severa interpretação da espiritualidade de São Francisco de Assis valorizava a pobreza acima de tudo, inclusive do aprendizado. Boaventura, porém, achava que os monges deveriam ensinar e estudar nas universidades, a fim de terem condições de pregar e serem guias espirituais para compensar os clérigos poucos educados que havia na época. Em 1273, foi nomeado cardeal de Albano pelo Papa Gregório X e participou ativamente das preparações para o Segundo Concílio de Lyon, que aconteceu em 1274. O Papa Gregório o chamou para escrever a agenda do 14º Concílio Geral e discutir a reunião de Roma com as igrejas do leste. São Tomás de Aquino morreu a caminho do concílio. São Boaventura foi figura importante e conseguiu o sucesso do concílio, período em que também escreveu o último capítulo das regras da ordem. São Boaventura veio a falecer enquanto o concílio de Lyon ainda estava em sessão e foi enterrado na igreja franciscana daquela cidade em uma grande cerimônia. A reputação de São Boaventura é baseada na sua bondade pessoal, seu notável conhecimento e brilhante raciocínio como teólogo. Alguns julgam que ele estaria iluminado pelo Espírito Santo. Com ele parece até Adão, não havia pecado, escreveu Alexandre de Hales. Após sua morte foi escrito na ata oficial do concílio. Nesta manhã morreu o irmão Boaventura, de famosa memória, homem de notável santidade e bondade, homem piedoso, afável, misericordioso e repleto de virtudes e de amor a Deus e ao homem.
Deus deu a ele a graça de ser respeitado e amado por todas as pessoas que com ele conviveram. Originalmente escrito em latim, o seu saltério à Virgem Maria foi composto no século XIII, em uma época que viu o crescimento da devoção a Maria, Mãe de Deus.